Abrindo o Coração da Lemúria, Aurélia Louise Jones. Um pouco de história sobre o fim trágico da Lemúria. Esta informação foi extraída dos ensinamentos de Charula Dux, de Telos, agora vivendo na superfície no Novo México, e de várias transmissões dos diferentes mestres ascensionados durante a dispensação conhecida como Ponte para a Liberdade, nos anos 50. Tanto quanto de outras informações canalizadas de Adama para esta apresentação. A era lemuriana se estendeu aproximadamente de 4,5 milhões de anos antes de Cristo até cerca de 12 mil anos atrás. Antes do afundamento dos continentes da Lemúria e mais tarde da Atlântida, o planeta era constituído de 7 continentes principais. As terras pertencentes ao gigante continente da Lemúria, agora sob o Oceano Pacífico, incluíam o Havaí, a Ilha de Páscoa, as Ilhas Fiji, a Austrália e a Nova Zelândia. O continente também abrangia terras no Oceano Índico e em Madagascar. A costa leste da Lemúria estendia-se para a Califórnia e parte da Colômbia Britânica no Canadá. Como resultado de guerras, a Lemúria e a Atlântida foram grandemente devastadas. Há 25 mil anos, essas duas maiores civilizações da época lutaram entre si pela direção de outras civilizações do planeta. Os lemurianos acreditavam que as culturas menos evoluídas deveriam prosseguir sozinhas em sua evolução, em seu próprio ritmo, segundo seu próprio grau de compreensão. Já os atlantes pensavam que as culturas menos desenvolvidas deveriam ser controladas pelas duas civilizações mais evoluídas. Esta divergência provocou uma série de guerras termonucleares entre eles. Quando as guerras cessaram e a poeira assentou, não houve vencedores. Ao longo dessas guerras devastadoras, pessoas altamente civilizadas se comportaram com baixeza, até que compreenderam a futilidade de suas ações. Finalmente, a Atlântida e a Lemúria foram vítimas de sua própria agressividade e as terras de ambos os continentes foram grandemente enfraquecidas pelas guerras. As pessoas foram informadas, por intermédio dos sacerdotes, que em menos de 15 mil anos ambos os continentes seriam destruídos. Na época, como as pessoas viviam de 20 mil a 30 mil anos em média, compreendeu-se que muitos daqueles que tinham causado os prejuízos vivenciariam a experiência da destruição. Naquele tempo, a Califórnia fazia parte do continente da Lemúria. Quando os lemurianos compreenderam que sua terra estava destinada a perecer, eles solicitaram a Shambhala Menor, então o centro da rede Agartha, a permissão para construir uma cidade sob o Monte Shasta, em vista de preservar sua cultura e seus arquivos. Shambhala Menor abriga uma civilização hiperboreana, que deixou a superfície do planeta há 40 mil anos. Os hiperboreanos estavam, naquele período, encarregados de tomar as decisões da rede Agartha. Esta rede é composta atualmente de cerca de 120 cidades de luz subterrâneas, habitadas em grande parte pelos hiperboreanos. 4 cidades dessa rede são lemurianas e 2 são atlantes. Para obter a permissão para construir uma cidade e tornar-se parte da rede subterrânea de Agartha, os lemurianos tiveram que provar para muitas organizações, como a Confederação Galáctica dos Planetas, que tinha aprendido as lições dos anos de guerras e agressões. E para serem novamente aceitos como membros da Confederação, também tiveram que provar que tinham aprendido as lições de paz. Quando foi dada a permissão para construírem sua cidade, eles compreenderam que essa área sobreviveria aos cataclismas anunciados. Existia já uma grande caverna em forma de domo no interior do Monte Shasta, e ali os lemurianos construíram sua cidade, Telos. O conjunto da região, compreendendo toda a Califórnia, uma grande parte do sudoeste dos Estados Unidos, assim como as terras ao norte do Monte Shasta, ao longo da costa oeste e subindo até a Colômbia Britânica,
era chamada de Telos. Telos significa comunicação com o espírito, unidade com o espírito e compreensão com o espírito. No momento da construção, estava previsto que Telos acolheria cerca de 200.000 pessoas. Como a destruição do continente ocorreu um pouco antes do previsto e muitas pessoas não puderam escapar a tempo, no momento do cataclisma, somente 25.000 pessoas conseguiram se refugiar na montanha e foram salvas. Os arquivos já tinham sido deslocados da Lemúria para Telos, e muitos templos tinham sido erigidos. Nós sabemos que a amada Terra-mãe submergiu em uma noite. O continente afundou tão suavemente que a maioria das pessoas não estavam conscientes do que acontecia. Quase todos dormiam. Nenhuma condição meteorológica incomum se manifestou naquela noite. Segundo uma transmissão dada em 1959 pelo Sr. Himalaia por meio de Geraldine Inocente, chama gêmea de Moria, um grande número dos sacerdotes que permaneceram fiéis à luz e à sua vocação sagrada mantiveram-se em seus postos. Uma outra transmissão do Sr. Mahashohan, em março de 1957, por intermédio de Geraldine Inocente, durante a dispensação Ponte para a Liberdade, relata: antes que o continente lemuriano afundasse, os sacerdotes e sacerdotisas dos templos foram avisados dos cataclismos que viriam, e vários focos do fogo sagrado foram transportados para Telos. Outros foram transportados para diferentes terras, as quais não seriam afetadas. Muitas dessas chamas foram levadas para um lugar específico no continente da Atlântida, onde foram sustentadas durante um considerável período de tempo, graças a práticas espirituais cotidianas. Pouco antes da Lemúria afundar, muitos desses sacerdotes e sacerdotisas retornaram para suas casas no continente e se voluntariaram para serem levados com sua terra e seu povo, doando a assistência de sua própria irradiação e oferecendo conforto e destemor. Eles ofereceram seu auxílio para contrabalancear o medo que acompanha um cataclisma. Pela irradiação de seu sacrifício, estes amorosos benfeitores literalmente envolveram o campo áurico das pessoas em um halo de paz, criando a libertação do medo, de modo que os corpos etéricos desses fluxos de vida não fossem tão severamente marcados. Assim, eles salvaram aquelas pessoas de vivenciar consequências mais drásticas em encarnações futuras. O Sr. Himalaia, em 1959, quando da dispensação Ponte para a Liberdade, disse: numerosos sacerdotes se dividiram estrategicamente em pequenos grupos em várias áreas, e oraram e cantaram, enquanto eram envoltos pelas águas. A melodia que entoaram é a mesma que hoje é conhecida como Aont Lang Syne. A ideia por trás deste ato era que cada experiência horrível deixe uma marca muito profunda e traumatizante no corpo etérico e na memória celular das pessoas, o que leva várias encarnações para curar. Através desse ato, e graças ao sacrifício dos sacerdotes, que escolheram permanecer em grupo e cantar até o fim, o medo foi atenuado, e um certo nível de harmonia foi mantido. Desse modo, os danos e os traumas infligidos às almas que pereceram foram grandemente reduzidos. Disse que os sacerdotes e os músicos cantaram e rezaram até que as ondas e as águas atingissem os seus lábios. E então eles também pereceram. Durante a noite, enquanto a maioria das pessoas dormia sob um céu estrelado, tudo terminou. A amada Terra-mãe submergiu nas águas do Oceano Pacífico. Nenhum dos sacerdotes deixou seu posto e nenhum evidenciou qualquer medo. A Lemúria se foi com dignidade. Aont Lang Syne foi a última canção ouvida na terra da Lemúria. Esta noite, pedirei para vocês cantarem esta canção novamente, como parte de nossa apresentação.
O povo da terra, por intermédio dos irlandeses, trouxe esta canção à superfície novamente, e palavras muito proféticas foram acrescentadas, como: velhos conhecidos deveriam ser esquecidos? O que vocês pensam que nós estamos fazendo aqui juntos esta noite? De fato, nós somos estes velhos conhecidos reunidos novamente. Nós que vivemos na terceira dimensão, estamos unidos em consciência com nossos antigos amigos e os membros da família lemuriana, ainda invisíveis para nossa visão atual. Escutem estas palavras nas profundezas de seus corações, meus amigos. Antes que a Lemur afundasse completamente, foi profetizado que um dia, em um futuro distante, muitos de nós se reuniriam em grupos e entoariam de novo este canto, com a consciência absoluta de que a vitória da Terra estava garantida. Hoje, nós celebramos este dia tão esperado e o cumprimento dessa incrível profecia. Estamos iniciando a tão esperada reunião. É com lágrima nos olhos que lhes faço saber, de Adama, que muitos de vocês reunidos aqui esta noite estavam entre as almas corajosas que fizeram o sacrifício de suas vidas pelo bem da coletividade. Aplaudimos sua coragem na época e nos alegramos agora com seu retorno para prosseguir a grande missão lemuriana de assistir a humanidade e o planeta em direção à sua gloriosa ascensão. Em Telos, um dos aspectos desta missão tem sido manter o equilíbrio e as energias da consciência de ascensão para o planeta, até que os habitantes da superfície possam fazê-lo por si mesmos. O tempo enfim chegou para que nossas duas civilizações façam isso conjuntamente como um só coração. No mesmo momento em que a Lemúria afundava, a Atlântida começou a tremer e perder parte de seu continente. Isso continuou por 200 anos, até o estágio final em que desapareceu completamente sob as águas. Nos 2000 anos após as catástrofes Lemuriana e Atlante, a Terra continuou a tremer. Em 1200 anos, o planeta perdeu as duas maiores massas de terras, e isso foi um grande revés e trauma, o que exigiu vários milhares de anos de recuperação para restaurar o equilíbrio. Durante séculos após a destruição dos dois continentes, a luz do dia esteve ausente da Terra, em razão da quantidade de detritos que foram projetados na atmosfera. A ausência de luz solar provocou a queda da temperatura e uma grande parte dos animais e vegetais pereceram. Porque hoje restam tão poucos traços dessas duas grandes civilizações? As cidades do planeta que não afundaram foram reduzidas a ruínas, ou foram arrasadas pelos tremores, ou ainda pelas enormes marés que inundaram as terras, entrando até uma distância de 1.600 quilômetros para o interior, destruindo a maioria das cidades e habitações em seu caminho. As condições de vida das civilizações que sobreviveram ao cataclisma eram tão severas que as pessoas tornaram-se muito amedrontadas e a qualidade de vida se deteriorou rapidamente. A fome, a pobreza e a doença foram a herança daqueles que escaparam dessas calamidades. A altura original das pessoas neste planeta era de aproximadamente 3,60 metros. Os hiperboreanos conservaram esta altura, mas nenhum deles vive na superfície atualmente. Quando a Lemúria afundou, os lemurianos foram reduzidos a cerca de 2,15 metros e permaneceram com uma altura entre 2,15 metros e 2,40 metros até os dias de hoje. Desde então, houve uma redução adicional à altura física dos habitantes do planeta. Os povos da superfície têm geralmente 1,80 metros de altura ou menos. Conforme nossa civilização evoluir, a altura dos corpos físicos será restaurada. Mesmo agora, os povos da superfície estão se tornando muito mais altos do que eram há 100 anos.
Nesta noite, se permitirem, a Dama e todos aqueles de Telos que estão aqui em seus corpos de luz nos oferecem a ocasião de curar nossos registros de memória, em um nível pessoal e planetário. Este será um serviço para o planeta e para a humanidade, assim como para cada um de vocês individualmente. O novo dia, o novo mundo está a ponto de nascer. Nós aprendemos nossas lições de amor e a nova Lemúria, o paraíso reencontrado, está prestes a se manifestar novamente. Telos, a parte da Lemúria que permaneceu fiel ao seu sagrado chamado e à luz, foi elevada para a quarta dimensão no momento do cataclisma. Seu povo finalmente evoluiu para uma consciência de quinta dimensão e continua vivendo nessa dimensão superior. Telos, nossa amada Telos, com seus incríveis habitantes, é nosso portal para esse lugar maravilhoso.